Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Astatya Deshatarine Sri Chaitanya Namo Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Karamahyam Dadati Swapadantikam. Então, vamos agora para... Nós estamos no segundo pada, né, do primeiro capítulo. Estamos chegando... O próximo tópico que nós vamos estudar na aula de hoje é o tópico 7. É o Adhikarana 7, chamado de Vaishvanara Adhikarana. Vou colocar aqui na tela. O Vaishvanara Adhikarana. Aqui, ó. Adhikarana 7. Vaishnavara é Brahman. O Vaishvanara é o nome do sol, né? O nome do fogo, não cósmico. Às vezes se descreve também com fogo da digestão em alguns lugares. Tá? Então, este capítulo, que fazem seja, o primeiro capítulo e o segundo capítulo, que nós não terminamos ainda o primeiro capítulo, né? Que seria a primeira parte do Vedanta Sutra. O primeiro e o segundo trata sobre as definições, as qualidades e os argumentos que descrevem essas qualidades que descrita na escritura védica como se referindo ao Brahman, se referindo a outra coisa. Então, o estudo do Vedanta Sutra é tentar derrotar essas visões opostas que tentam colocar que o Brahman não é supremo, existem outras realidades, a natureza material, as almas, etc., que também têm essas qualidades que são descritas, e o Vedanta Sutra mostra que essas qualidades são exclusivas do Brahman, são exclusivas do Ser Supremo. Então, agora, este Adhikarana vai estar falando sobre que Brahman é Vaishvanara. Tá? Então, a tese, a declaração, é um texto da Chandogya Upanishad, que afirma: Kunu Atma Kim Brahmeti. Kunu Atma. Quem é o Atma? Quem Brahme? Quem é Brahman? Aqui é o texto do Chandogya, não é o texto inteirinho, né? Por isso que ele é uma das afirmações desse verso, né? Por isso que ela é uma descrição usando a terminação iti, tá? Significa quem é o Atma, é uma citação dentro desse verso do Chandogya Upanishad, tá? E este verso do Chandogya Upanishad também tem outras descrições que falam Atmanam evam Vaishvanaram Sampratiyadhieshi Tameva Yunubhuhi. Conheceis sobre Vaishvanara. Por favor, descreva-o. Então, agora, tem o próximo verso também, da mesma sequência, né, mais para frente da Chandogya Upanishad, que também tem relação a esse ponto, e fala Yastuenam evam pradeshamatram abhivimanam atmanam Vaishvanaram upaste sa sarveshu atmatsuanam mati. Quem medita em Vaishvanara, que é do tamanho da distância entre o polegar e o indicador, e que está presente em todos os mundos, em todos os elementos,
em todos os corações, come os grãos e nutre. Continuando aqui, mais nesta mesma sequência da Chandogya. Etasya atmano vaishvanarasya murhaiva sutijas chakshur vishvaruka pranha prita guatsma sandeho bahulo vastireva vaihi prithiveva padavuraiva Vidilomani Bahirvidayam Garhapatyo Mano Anvahadyapapchana Asyam Ahwaniya. Suteja, o paraíso, é a cabeça de Vaishvanara. Vishwarupa, o sol, são seus olhos. Hritagvartma, o ar, é o seu prana. Bahula, o éter, é o seu tronco. Rai, a água, é o seu abdômen. Prithvi, a terra, são seus pés. A arena sacrificial é seu peito. A grama sacrificial é seu cabelo. E o fogo, Garhapatya, é o seu coração. O fogo, Anvaharya Pachana, é sua mente. E o fogo, Ahavaniya, é a sua boca. Então, essas são as afirmações da Chandogya Upanishad, que está descrevendo este Vaishvanara, né, que é identificado com Atman logo no começo. Atman nameva Vaishvanaram. Tá? Então, com isso, surge a dúvida em relação a este adhikara, que é a seguinte. Agora surge a dúvida. Seria Vaishvanara o fogo da digestão? A divindade Agni, o elemento fogo, ou o Senhor Vishnu? Então, esse Vaishvanara, que pelo dicionário pode significar todas essas coisas, não? Mas são outros significados, ou é o Senhor Vishnu, que está sendo indicado pelo nome Vaishvanara neste texto da Chandogya Upanishad. Então, com isso, com essa dúvida, gera-se o argumento oposto. Então, o Purva-Paksha, o opositor a essa afirmação do Vedanta, ele cria esta antítese, né? A palavra Vaishvanara é geralmente utilizada para todos estes 4 sentidos, pois seu sentido é inclusivo e pode se aplicar a qualquer um deles, tá? Então, o autor ele vai refutar esse argumento com o seguinte sutra. Na verdade, não é apenas um sutra. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos 9 sutras que vão compor o Siddhanta, não? A conclusão a última adhikara deste pada, tá? Nós vamos passar depois para o terceiro pada. Então, este é o último adhikara deste pada 2, né? Então, vamos começar aqui desde o começo. A aula de hoje, nós temos todo esse estudo aqui, tá? Então, Vaishvanara. Então, o primeiro aforismo vai compor o Siddhanta, a conclusão desse verso, tá? Analisando os elementos opostos para reafirmar a afirmação inicial, tá? Então, tirando dessa forma todas as dúvidas que foram trazidas neste tema, né? Nesse adhikara, tá? Então, é aí o primeiro
Sutra fala assim, Sutra 25, não? Vaishvanara Sadharana Shabda Vishesha. Vaishvanara, que é Vaishvanara, né? O fogo, não? É Sadharana, comum, Shabda, palavra, Vishesha. Vaishvanara indica o Senhor, devido aos atributos de diferenciação do termo comum. Tá? Ou seja, a palavra refere-se a Vishnu, tá? Ou Brahman, porque as palavras mencionadas particularizam o significado geral de Vaishvanara. Tá? Significa que, apesar do Vaishvanara indicar Vishnu, ele também está indicando esses outros elementos que também fazem parte de Vishnu. Tá? Então, o Brahman ele é includente. Quando uma qualidade do Brahman é identificada num de seus atributos, ou numa das suas potências que personifica o atributo, isso não diminui o sentido absoluto de que, em última análise, tudo indica o Brahman, mesmo indiretamente, está sendo afirmado em relação aos seus atributos, ou às suas shaktis, ou aquelas coisas que têm o seu vibhuti, ou elas personificam a grandeza deste Brahman Supremo. Tá? Então, com isso, nós vamos passar para o texto de Baladeva Vidyabhushana. Tá? Aqui. Tá? Aqui, de novo, quem tem o livro, nós temos também apresentado o Adhikarana, que nós lemos, e a primeira, olha lá, essa palavra refere-se a Vishnu devido às palavras mencionadas, que essas palavras mencionadas particularizam o sentido geral. Então, se algo que é mais amplo é definido por diferentes partes, o fato da parte apenas diferenciar, definir uma parte do todo, ela também indica o todo. Tá? Então, por isso, o Baladeva Vidyabhushana comenta: Vaishvanara é Vishnu sozinho. Por quê? Por causa das palavras descritivas que se aplicam apenas ao Senhor. Sadharana Shabda Vishesha. O significado é esse. Embora a palavra Vaishvanara seja usada para todos os 4 objetos dessa passagem, ela é descrita em conjunto com palavras como o céu, a cabeça, que se aplicam apenas a Vishnu, como já foi dito em outras de cara, né? Que a caixa é Vishnu, que é o espaço, que é o céu. Tá? E se ela se aplica à cabeça também, a parte mais importante do corpo é a cabeça, que ela indica o todo do corpo de uma forma mais excelente. Então, com isso, pode-se entender que se refere a Vishnu. No começo da passagem, menciona Atma e Brahman. Tá? Aqui nós temos uma nota de rodapé que está dizendo essa palavra que nós já lemos na afirmação do Adhikarana, que é quem é o Atma, quem é Brahman. Tá? Então, quem é este Atma, quem é esse Brahman definido por essa palavra? Tá? Então, aqui, onde nós paramos? Essas palavras também indicam que Vishnu é Vaishvanara. O resultado de conhecer Vaishvanara, no final da passagem, os pecados são queimados como uma cana, e até Shikatulam também é o resultado atribuído apenas ao conhecimento de Vishnu. Etimologicamente, a palavra Vaishvanara significa Vishnu, pois é composta de Vishwa, todos, né, e Nara, homem. Vaishvanara, todos os homens, que significa aquele que é o abrigo de todos os homens. Isso aqui é um tipo de composto chamado Bahuvrihi, é um composto adjetival, né, que está descrevendo
os homens no mundo, todos os homens do mundo, entende? Aquele que todos os homens, onde todas as pessoas do mundo estão situadas. Portanto, o Vaishvanara se refere a Vishnu. Tá? Então, agora vamos passar para o nosso texto, que descreve os versos do Srimad Bhagavatam. Nós temos aqui um verso deixa eu ver, o Adhikara na 6, nós já vimos, tem o Adhikara na 7, tá? E nós temos os versos logo no começo do Srimad Bhagavatam, do canto 2, tá? Então, aqui, nas descrições, para Parikshit Maharaj, aí se descreve a Via Láctea, tá? Então, está dito aqui, Vaishvanaram yati vihayasha gataha sushumnaya brahma bhatena shotisha viduta kalpotare rudashta prayati chakrandripa shaishumaram. Ó rei, quando ultrapassa a Via Láctea, através do Sushumna luminoso, para alcançar o planeta mais elevado, Brahmaloka, semelhante místico, vai primeiro a Vaishvanara, o planeta da deidade do fogo, onde fica inteiramente limpo de todas as contaminações e continua a escalada. Ele vai até o círculo Shishumara para relacionar-se com o Senhor Hari, a personalidade da divindade. Tá? Então, aqui também há essa descrição, tá? Vaishvanara, nós vamos entender que este verso ele apenas está apresentando uma parte do Siddhanta, né? Quer dizer, aqui está mostrando que Vaishvanara também pode indicar a deidade, a divindade do fogo, situado nesse planeta, né, que purifica as almas. Aqui nessa parte do Srimad Bhagavatam se descreve o processo da alma se libertar do mundo material. Quando aquela alma que deixa o seu corpo em decorrência do conhecimento espiritual, porque, como diz na Bhagavad Gita, quando a pessoa deixa o corpo, existem dois destinos. Algumas almas voltam a este mundo e outras não voltam. Então, esse são os dois caminhos, não? O caminho dos antepassados e o caminho dos sábios. Aqueles que seguem o caminho dos sábios, que é o caminho do conhecimento espiritual, eles rompem o ciclo de nascimento e não retomam, não vão para os planetas celestiais e infernais para se preparar para o próximo nascimento, porque eles não vão renascer. Aí eles continuam uma camada, eles começam uma caminhada através das diferentes regiões superiores, fora dos 3 mundos, que é o mundo do karma. É dito que o samsara, o ciclo de karma, de nascimento e morte, ele fica entre a Terra, a atmosfera, o paraíso, e inclui também as regiões abaixo da Terra, que são os mundos infernais. Então, isso é no processo. Agora, quando a pessoa tem conhecimento espiritual, ela se desapega. A característica do conhecimento espiritual é que, ele dando conhecimento do eterno, a pessoa se desapega daquilo que é temporário. Então, ele mostra que há um caminho que ele sai, existem aqueles que morrem na neblina, que vão para mundos antepassados, vão para a Pipiloca e voltam, aqueles que nascem, que saem na luz, aí eles têm esse caminho. E aqui descreve que esta alma ela está indo na Via Láctea, que é identificada com o Sushumna. Se descreve de uma maneira simbólica, né? Que existe um golfinho no céu, entende? E esse caminho, e esse golfinho exatamente é identificado com a Via Láctea, que é chamado de Shishumara. Então, ele diz que saindo desse plano, a pessoa vai chegando no planeta onde ela se purifica para poder entrar em Vaikuntha depois que ela deixa o mundo. Então esse é o processo que é descrito neste verso do Srimad Bhagavatam, que vai começar a confirmar, né, os atributos de Vaishvanara. Então, o primeiro atributo de Vaishvanara é aqui, inclusive nesse verso do Srimad Bhagavatam, é identificado com o fogo, não? Aquele que purifica. Tá? Então, vamos passar agora para o próximo sutta deste Adhikara.
Smaryamanam Manomanam Syaditi. Isso é Smaryamanam, descrito nos Smritis, Shastras. Anumanam, por inferência. Sha é iti, assim. Assim, isto é inferido pela afirmação dos Smriti quanto a isso, quanto a esse Vaishvanara ser Brahman. Tá? Vaishvanara é Vishnu, porque se pode inferir o mesmo a partir da passagem do Smriti, de passagem do Smriti. Passagem em letras, que nós estamos colocando também, porque o Srimad Bhagavata é um Smriti. Então, os Smritis se apresentam como comentários do que é contido na filosofia das Upanishads. Então, vamos ver aqui agora qual é o comentário de Baladeva Vidyabhushana neste aforismo. Então, aqui 26, né? Tá? É Vishnu, porque isso pode ser inferido, tá? Pela passagem. Então, Baladeva nos explica. A palavra iti denota uma razão. Aham Vaishvanaro Bhutva Praninam Dehamashitaha. Tornando-me Vaishvanara, eu me refugio nos corpos de todos os seres. Tá? Essa é uma afirmação da Bhagavad Gita, que é um Smriti, né? Que Krishna está dizendo que ele é Vaishvanara entre os seres vivos. Tá? Bhutva nos seres vivos. Bhutva é o verbo ser, da forma do gerúndio, né? Tendo-me tornado, tá? Tendo-me tornado Vaishvanara, Aham Vaishvanara Bhutva, Praninam Dehamashitaha, eu me refugio, acha, verbo achar, eu me refugio o quê? Nos corpos e no ar vital. Praninam Deham, então, aquele que está no ar vital, que está na vida e no corpo de todos os seres, esse fogo, não, ele é o fogo digestivo, ele é o fogo da vida, ele é aquele que purifica tudo. Então, entre os fogos, o Senhor Vishnu é considerado Vaishvanara, tá? Então, mostra que Vaishvanara indica Vishnu. Então, por isso, Baladeva continua a falar. Então, nessa passagem do Smriti, da Gita, Vaishvanara é identificado com Vishnu. Krishna fala, Aham Vaishvanara, eu sou Vaishvanara. Assim pode-se inferir, terá que está dito nesse... Podemos inferir pelas passagens dos Smritis, que descrevem Vaishvanara com Vishnu, que esta descrição de Vaishvanara neste verso da Chandogya Upanishad também se refere a Vishnu. Não pode ser outra coisa. Assim pode-se inferir, tá? Anumanam, está dito ali, né? Anumanam, por inferência, as afirmações dos Smritis mostram que sou eu, Vaishvanara é eu, assim pode inferir que Vaishvanara Vidya, aquele conhecimento sobre Vaishvanara, refere-se a Vishnu. Então, Vaishvanara é Vishnu, é um dos nomes de Vishnu. Tá? Então, agora vamos passar para ver qual é o verso do Srimad Bhagavatam que melhor explica isso daqui. Então, neste Sutra 26, não? Nós temos um verso também, já do 10º canto, no capítulo 87, que descreve a prece dos Vedas personificados. Então, ali há uma descrição sobre o conhecimento espiritual, bem profundo. E esse verso do Srimad Bhagavatam, no 10º canto do Srimad Bhagavatam, ele fala: Udaram upasateya rishivarmasu kurpadrisha parisara padhatim uridayam marunayu daharam.
Tata Urgadanantatava Dhamma Shira Paramam Punarihaya Sametyana Patanti Kritantamukhe. Dentre os seguidores dos métodos estabelecidos por grandes sábios, aqueles com visão menos refinada adoram o Supremo como presente na região do abdômen, enquanto que os arunis, aqueles que fazem cerimônia de fogo, não, adoram-no como presente no coração, no centro sutil do qual emanam todos os canais de prana. Tá? Dali, ó Senhor ilimitado, estes adoradores elevam a sua consciência até o topo da cabeça, onde podem perceber-vos diretamente. Então, atravessando o topo da cabeça, rumo ao destino supremo, eles alcançam aquele lugar do qual jamais voltarão a cair neste mundo na boca da morte. Tá? Então, este é um verso de Srimad Bhagavatam que também complementa aquilo que nós lemos no outro sutra, não? Que fala no segundo canto, que fala sobre aquelas almas que se purificam no planeta Vaishvanara. Então, aqui está dizendo que, ainda assim, a pessoa ela se eleva. Entende? Então, aqui está descrevendo um tipo de morte, né? Aquela pessoa que, tendo se purificado no fogo do conhecimento, que representa Vishnu, a pessoa não volta nesse mundo material. É interessante que ver que a alma, essas pessoas autorrealizadas, a alma ela sai pelo topo da cabeça. Entende? No chakra Sahasrara chakra. Tá? Na moleira. A criança, quando ela nasce, a moleira está aberta, ela fecha. E aí os yogis, para deixar esse mundo e não voltar, eles têm que sair por aqui. Porque é dito que quando uma pessoa deixa o seu corpo, dependendo do nível da consciência dele, a alma sai por diferentes buracos do corpo. Aqueles que a consciência está bem lá embaixo, no Muladhara chakra mesmo, é dito que a alma sai pelo ânus. Por isso, às vezes, quem já acompanhou pessoas moribundas que deixam o corpo, às vezes tem pessoas que, na hora da morte, elas urinam, defecam, mostrando que a alma saiu por ali. Entende? Outras, a alma sai pela boca, outras pelos olhos. Então, como agora aquela alma que chegou, que teve a capacidade de ser guiada com conhecimento espiritual, ela não fica preso nas dimensões, porque os chakras eles estão conectados com os elementos de baixo para cima, dos mais densos aos mais sutis. O Muladhara chakra está ligado ao elemento terra. Aí depois, subindo, você tem o segundo chakra, o chakra umbilical, que está ligado ao elemento água. E depois você tem no plexo solar, que está ligado ao elemento fogo, e no coração está ligado ao ar, e na garganta está ligado ao éter, e depois na testa está ligado à mente, aos corpos sutis, e em cima há uma conexão. Então, é essa descrição que está sendo colocado pelos grandes sábios. Entende? Alguns adoram Deus no abdômen, mas aqueles que adoram Ele no coração, eles vão para cima, eles não descem. Tá? Por isso que nós vamos ver que o chakra do coração ele tem um yantra, um símbolo, né? O yantra do coração é o que nós chamamos de um hexagrama, uma estrela de Davi, né? Que é 2 triângulos, um triângulo para baixo e para cima. Então, mostrando que é no coração que a energia de cima vem e a energia de cima vem e de baixo vem, isso é harmoniza. Então, quando a alma ela chegou no coração, ela tem condição de ir para cima, não de descer, tá? Especialmente pelo processo do yoga que está sendo descrito aqui. Tá? Então, isso mostra de novo que Vishnu ele é Vaishvanara. O Senhor ilimitado, ele é encontrado na cabeça da forma universal, tá? Como foi descrito na outra citação.
Então, vamos continuar agora para o próximo sutra, que está nos dando os argumentos do Siddhanta, confirmando que a afirmação de que Vaishvanara, este fogo, que é encontrado no corpo e no universo, em várias dimensões, ele é Vishnu, não é as coisas específicas que esse termo também pode, em certos contextos, estar indicando. Na verdade, todos os nomes neste mundo, em última análise, indicam Vishnu. Tá? Então, no momento, ele está indicando aquilo que é parte de Vishnu, mas a parte é o todo, então não está se referindo a ele. Então, o próximo aforismo ele fala: Shabda dibhyo anta pratishtana chatniti chena tatha drishti upadesha sambhavat purusha vidamapi chainam adiyate. Vou pular a palavra para não demorar muito. Então, e vou ler o verso direto aqui que diz: se alguém argumenta que Vaishvanara é o fogo da digestão, porque é descrito em muitos lugares como fogo que habita no interior, a resposta é não. Tá? Shabdadi Vyuhanta Pratistana Chaneti. Não. Aquelas palavras que diz que ele está situado dentro, né? Anta Pratistá, as palavras adibhya começando com anta dentro, Pratistana, por permanecer, não é. A resposta é não, porque tais descrições, tatadisti, upadesha, essas descrições, que está dito aqui, dessa forma, dirigir a visão do ensinamento, desse ensinamento é impossível para as pessoas, tá? Devido à natureza delas. Tá? Então, portanto, tais descrições de Vaishvanara como fogo no coração são para fins de meditação em Vishnu. E porque descrições do céu e da cabeça são impossíveis de aplicar ao fogo digestivo. Significa Vaishvanara não está no céu da cabeça. Ele não está lá. Então, se existe um Vaishvanara que está situado na cabeça, ele não pode ser o fogo digestivo. Tá? Porque essa é uma das traduções da palavra Vaishvanara. Tá? Ele não é o fogo da digestão. Tá? Além disso, outros textos descrevem esse fogo como tendo a forma de um homem. Tá? Isso não é possível. Tá? Então, assim, vamos ver o que Baladeva nos fala sobre este sutra. Tá? Sutra 27. Vaishvanara não pode significar o fogo digestivo. Tá? Tá? Então, aqui é o Adhikara, né? Onde que está aqui? O Adhikara, de novo, é acrescentado, tá? O Vaishvanara não pode indicar o fogo digestivo, tá? Porque se alguém argumenta, tá? Então, de novo, Baladeva nos traz para aumentar a nossa discussão, né? O Vedanta é uma discussão de tese antiga. Assim. Ele traz de novo o Vaishvanara, ele traz de novo o Purva Paksha, o argumento deste, em contra da afirmação deste Adhikara, né? Que fala, Vaishvanara não é Vishnu. Pois é dito no texto, Ayamagnir Vaishvanara, o fogo é Vaishvanara. Também se diz que o coração é o fogo Garhapatya, não é o fogo Vaishvanara, né? Ele está situado no coração e em outros lugares como fogo, enquanto é designado como 3 fogos. Também se explica no texto que as oblações são oferecidas a este fogo na forma de oferendas aos pranas. Também se diz em outros shrutis que o fogo está situado no coração. Purusheanta Pratishtitam Veda. Esse é o texto do Shaktapatha Brahmana. Assim, Vaishvanara, neste texto, se refere ao fogo digestivo. Então, aí Baladeva nos lembra também do Siddhanta, né, que nós estamos sendo apresentados nesses sutras todos, ele está reafirmando o Siddhanta, né, que confirma a afirmação. Então, a resposta é não, é a resposta ao Purva Paksha, tá? A resposta à argumentação oposta, é a resposta não. Por quê?
Porque tais descrições de Vaishvanara, como fogo no coração, são para o propósito de meditação em Vishnu, Tatadrifti. E porque as descrições do céu e da cabeça são impossíveis de serem aplicadas ao fogo digestivo. Além disso, é dito em outro Shruti que este fogo tem a forma de um homem. Sayoyetam evagnim Vaishvanaram Purushavidham Purushayantha Pratishtitam Veda. Quem conhece este fogo de Vaishvanara com a forma de um homem situado dentro do homem conquista a morte? O texto do Shatapatha Brahmana. Se alguém toma o Vaishvanara como fogo digestivo, esse certamente reside no homem, mas não tem a forma de um humano. No entanto, ambas as descrições se aplicam a Vishnu. Então, o Baladeva, ele, no seu comentário, né, ele trouxe o Purva-paksha, e aí ele contesta no seu comentário esse Purva-paksha também, tá? Colocando essa afirmação do Shatapatha Brahmana, dizendo que no coração, esse fogo, que Vaishvanara pode ser considerado fogo, mas também ele é descrito como um homem. Isso é dito que o yogi deve meditar no Purusha, na forma de Vishnu, que é o Purusha, que é um homem. A palavra Purusha pode significar um homem, uma pessoa, no coração, que é meditado na forma de uma angusta, na posição de um polegar ao indicador. Essa medida é uma angusta para efeitos de meditação. Assim como o Senhor Supremo, a sua forma espiritual, que é inconcebível, ela se torna concebível quando o Senhor encarna nesse mundo, na sua lila, e age como se fosse um de nós para ser objeto de nosso serviço e nossa meditação. E aí os devotos constroem as deidades que são réplicas dessas formas que o Senhor Supremo assumiu na sua onipotência para ser objeto de nossa meditação, para que possamos continuar nessa meditação. Então, assim também, os adoradores de Vishnu, eles criam a deidade no coração, que é exatamente essa forma do Purusha no coração. Então, portanto, este fogo que está ali no coração, ele é Vishnu, que está ali. Ele é essa pessoa que é objeto da meditação no coração. Tá? Então, vamos voltar agora para o texto do Srimad Bhagavatam. Então, este texto do Srimad Bhagavatam, ele vai comentar sobre este verso. Tá? Nós temos aqui um verso do 11º canto do Srimad Bhagavatam, capítulo 13, né? Por isso o Vishnu também está descrevendo uma coisa muito parecida com o que está encontrado na Bhagavad Gita, não? Que ele está descrevendo as suas opulências. Indroham sarvadevanam vasunam admihayava adityanam maham vishnu rudranam yalohitaha. Entre os semideuses dos devas, sou Indra. Entre os vasos, sou Agni, o deus do fogo. Sou Vishnu entre os filhos de Aditi. Entre os Rudras, sou o Senhor Shiva. Então, esse verso mostra realmente que mesmo o fogo, Vaishvanara, ele também indica Vishnu. Entende? Porque, como eu estava dizendo, a parte, ela é a representação do todo. Tá? Você não pode dizer, não, a parte não, ela não é, ela está fora. Uma parte não pode existir fora do todo, do contexto dela ser parte do fogo. Então, significa a qualidade indicada pela parte são qualidades do todo. Tá? Então, nesse sentido, quando o Senhor Vishnu está se identificando com o Deus do fogo, isso também ainda está indicando ele. Então, o nome de Agni, do fogo, que é um dos nomes de Agni, é Vaishvanara. Ele representa Vishnu em última instância. Então, vamos continuar com mais outros aforismos, né? Que é o próximo 28.
Ataeva na devata bhutam cha. Ataeva, portanto, na não devata, deidade, bhutam, elemento cha. Por essa mesma razão, não é a divindade Agni, e também não é o elemento fogo, tá? Pelas razões mencionadas acima, Vaishvanara não é o semideus devata Agni, ou o elemento fogo, tá? Então, vamos ver o que Baladeva nos ilumina em relação a esse ponto. Então, olha lá. Então, Baladeva, ele também começa seu comentário de novo, trazendo o Purva Paksha, o argumento oposto. Tá? Então, como o Devata Agni, sendo dotado de grande poder, tem os céus como cabeça, a passagem pode se referir ao Devata, Agni ou elemento fogo. A descrição a seguir é encontrada nos Vedas. Yo varuna prithvivyam mutema matatana rodati antariksham. Agni, na forma do sol, está espalhado pela terra, céu e tudo mais. Esse é um texto do Veda. Tá? Então, esse é o texto trazido pelo Purva Paksha para dizer que Vaishvanara, o fogo, não é Vishnu, mas sim o deus do sol, o deus do fogo, não Agni. Então, a resposta, segundo Baladeva, ele fala, a resposta é não. Por quê? Pelo que já foi afirmado, Ataeva, Vaishvanara não é o fogo Devata, semideus, ou o elemento fogo, o Bhuta, né? O mantra acima citado não é mero elogio e não deve ser tomado literalmente. Tá? Você pode ver que ele não é uma afirmação literal, está dizendo, está sendo feita uma comparação, não? Assim como o Agni, o fogo, ele está espalhado no céu, na terra, em muitas formas. Né? Então, há uma comparação dele com o sol. Tá? Então, essa é a afirmação de Baladeva. Aí nós passamos agora para o Srimad Bhagavatam. O que é que o Srimad Bhagavatam nos fala sobre isso? Tá? Então, aqui nós temos 2 versos, também, o primeiro verso do 4º canto, tá? Onde os semideuses estão orando, não? E no 2º canto também, tá? Então, primeiro ele diz assim, Agni Roacha Yateja sahantu samidhateja hayam vahe sadwaraja shiktam tam yagiyam panchavidam cha panchabhi shvishtam yajurbi pranatosmi yagnyam. O Deus do Fogo disse, meu querido Senhor, meu querido Senhor, ofereço-vos minhas respeitosas reverências, porque, através de vosso favor, sou tão luminoso como o fogo abrasador, e aceito as oferendas misturadas com manteigas oferecidas em sacrifício. Os 5 tipos de oferendas, de acordo com o Yajur Veda, são todos vossas diferentes energias, e sois adorados por 5 espécies de hinos velhos. Sacrifício quer dizer vossa suprema personalidade da divindade. Então, agora o próximo diz, Samadhi vrityanubhuta sarva atma yatha swapna janikshitaikaha satyamarandanidhim bhajeta nanyatra sajivyata atma pataha. A pessoa deve concentrar sua mente na suprema personalidade da divindade, que se distribui sozinho em tantas manifestações
assim como pessoas comuns criam milhares de manifestações nos sonhos. A pessoa deve concentrar a mente nele, a única verdade absoluta, inteiramente bem-aventurada. Caso contrário, ela será desencaminhada e provocará a sua própria degradação. Então, esse é o comentário do Bhagavatam, que diz bem claro que Agni, a palavra Vaishvanara, que é uma das descrições do fogo, ela não indica o semideus, mas indica o Senhor Vishnu, que está por detrás disso tudo. Então, passamos para o próximo. Nós temos ainda mais, tem mais uns 3 ou 4, na verdade, nós temos 5 ainda. Então, o próximo sutra, ele vai dizer isso. Tá. Saksha, é o Sutra 29, tá? Saksha dapya virodha jaiminihi. Não há contradição mesmo se Agni indica o Senhor diretamente. Assim declara Jaimini. Segundo Jaimini, um sábio védico, não há contradição em dizer que Vaishvanara é Agni, porque o significado etimológico das duas palavras é o mesmo. Então, aqui é apresentado este aforismo que, na verdade, é quase que um Purva-paksha, né? Mas ele está afirmando que Vaishvanara é Vishnu também, que não é contradição dizer que aquele que tem a potência de Vishnu e Vishnu não sejam a mesma realidade e tenham o mesmo atributo. Tá? Então, em relação a isso, Baladeva vai nos explicar este. Tá? Ele citou aqui, segundo Jaimini, a palavra Agni com a palavra Vaishvanara indica primeiramente Vishnu, tá? E esse sutra, ele está exatamente dizendo isso. Então, segundo Jaimini, não há contradição, tá? Porque Vaishvanara e Agni é o mesmo sentido etimológico. Então, aí Baladeva ele tem um comentário curto e ele fala: Vaishvanara significa aquele que é o abrigo de todos os homens, tá? Vaishva, todos, não mundo, Nara, todos os homens, tá? Ele é o abrigo, ele é aquele onde todos os homens se abrigam, né? Porque é o líder de todos os seres do universo, ou porque é a causa de tudo. Da mesma forma, Agni significa Vishnu, etimologicamente significa quem está na dianteira, Agre Nayati. Agre significa na frente, Nayati, ele vai na frente. Então, a palavra Agni vem exatamente desta oração. Agre Nayati, aquele que anda na frente, aquele que vai na frente. Portanto, não há contradição em dizer que Vaishvanara é Agni, porque o significado depende das qualidades particulares expressas por essa palavra. E essa é a opinião de Jaimini. E, portanto, Agni também pode significar Vishnu. Então, dizer que Vaishvanara é Agni, sim, não tem nenhum problema, porque Agni também é Vishnu. Então nesse sentido, Vishnu também está sendo indicado mesmo pela palavra Agni. Tá? Então, aqui, agora nós passamos para o próximo sutra. Antes de passar para o próximo sutra, vamos colocar aqui o verso do Bhagavatam. Tá? Nós temos aqui o verso do segundo canto, não? Então, Naham Veda Param Hyatmi Na Param Na Samam Vibho Namarupa Gunair Bhavyam Sadasat Kinchi Danyataha. Tudo que possamos entender através da nomenclatura, características e aspectos de uma coisa determinada, superior, inferior, intermediária, eterna ou temporária, não é produto de nenhuma fonte além de vossa onipotência, que é tão grandioso. A gente também está afirmando exatamente esse ponto. Então, agora passamos para o próximo.
aforismo, não? Que tem um verso também do Srimad Bhagavatam, mas olha lá. Abhivakteriti asmaratya. Devido à manifestação, assim considera Asmaratya. Asmaratya diz que Vishnu aparece nesse tamanho para os devotos. Então, Asmaratya é um dos sábios que Vyasadeva cita no Vedanta Sutra, né? Fala da opinião dele sobre o ponto. Então, segundo esse sábio, Vishnu ele assume o tamanho do coração para que os devotos possam meditá-lo. Ou nós podemos até transferir isso para outros contextos, né? Krishna, Deus, Vishnu, o Senhor Supremo, vem na forma de uma pedra, como Shalagrama, ele vem na forma de uma deidade, ou mesmo de uma gravura de qualquer... Ele assume qualquer forma para se tornar um objeto por sua graça de nossa meditação. Tá? Então, portanto, ele aparece do tamanho do devoto. E aí, Baladeva Vidyabhushana vai nos dar uma argumentação aqui. Tá? Asmaratya diz que Vishnu se torna desse tamanho para os adoradores que meditam no Senhor no coração, que é desse tamanho. Então, dizer que o seu Vishnu está no coração desse tamanho não é algo problemático. Tá? E então, agora passando para o Srimad Bhagavatam. Então, nós temos aqui um verso do sexto canto do Srimad Bhagavatam, tá, que fala assim: Manishinontar hridisam nivishitam swashakvi navadhista trividvihi vanim yathadaruni panchadashyam manishaya nishkarshanti gudham. Assim como ao cantarem os 15 mantras Samadheni, os grandes brahmanas eruditos, que são hábeis em executar cerimônias ritualísticas e sacrifícios, podem extrair da madeira comburente o fogo latente, provocando assim a eficácia, provando assim a eficácia dos mantras védicos. Do mesmo modo, aqueles que realmente são de consciência avançada, ou, em outras palavras, aqueles que são conscientes de Krishna, podem encontrar a superalma que, por sua própria potência espiritual, situa-se dentro do coração. O coração está coberto pelos 3 modos da natureza material e pelos 9 elementos materiais. A natureza material, a totalidade da energia material, o ego, a mente, os 5 objetos de gozo dos sentidos, e também dos 5 elementos materiais e pelos 10 sentidos. Esses 27 elementos constituem a energia externa do Senhor. Os grandes yogis meditam no Senhor, que, como a superalma, o Paramatma, está situado no âmago do coração. Então, aqui passamos para o próximo aforismo. Anusmriteriti Badarihi. Devido à recordação dessa forma, pensa Badari. Segundo Badari, o Senhor é descrito como sendo desse tamanho, simplesmente para fim de meditação. E aí, Baladeva, deixa eu ver se Baladeva comenta essa parte aqui. Aí, também ele dá um comentário bem breve. Badari diz que o Senhor é descrito com esse tamanho porque o adorador medita em sua mente que o Senhor está situado no coração, que é desse tamanho. Se Deus está no coração, você vai meditar ele no tamanho do coração. Então, se você tem um coração bem grande, você vai meditar ele maior. Se um coração pequeno, você vai meditar ele menor. Isso é uma coisa... Ele está situado no coração para ser objeto da meditação. Não é que ele está do tamanho do coração, que o tamanho dele é do coração, porque o tamanho do Senhor não é material. Tá? Assim como Krishna não está nas deidades, ele não é do tamanho daquele metal, mas ele aceita vir isso para que o seu devoto possa meditar e servi-lo. Essa é a sua graça, que ele vem dentro dos nossos limites. Tá? Então, agora passamos para o próximo sutra, né? Desculpe, o comentário deste sutra, que eu li ainda, tá?
que é um comentário, que é um verso também do segundo canto, segundo capítulo. Que chitswarehanta hridayava kashi pradesha matram purusham vasantam chaturbhujam kanjarathanga shankha gadadharam dharanaya smaranti. Outros concebem a personalidade da divindade residindo dentro do coração, na região do coração, e medindo apenas 20 centímetros, com 4 braços, carregando, respectivamente, um lótus, a roda de uma quadriga, um búzio e uma massa. Tá? Aqui, nessa tradução, está 20 centímetros, mas 20 centímetros é o equivalente a um pradesha. Pradesha matram, exatamente essa medida entre o polegar e o indicador, dá mais ou menos 20 centímetros, por aí. Algumas pessoas têm um coração maior, então a inflação dos centímetros, nesse caso. Tá? Então, o verso do Bhagavatam está dizendo que o Senhor está ali portando um búzio e uma massa. Então, aqui nós temos agora mais 2 aforismos para completar isso aqui. Não? Próximo aforismo é Sampateriti jaimini stathahi darshayati. Sampaterre, pelas opulências transcendentais, e ti assim jaimini. Tatá, dessa forma, ri, porque darshayati, eles declaram. Então, devido à identificação, dessa forma, considera Jaimini, pois assim é mostrado nas Escrituras. Então, Jaimini diz: o Senhor pode ser do tamanho de um pradesha, porque ele tem poderes inconcebíveis, uma vez que isso é afirmado em muitos outros textos. Ele tem o poder inconcebível, ele que não pode ser visto, ele tem o poder de deixar ser visto. Se ele não pudesse deixar que uma coisa que não pode acontecer acontecesse, ele não seria onipotente. Então, mesmo apesar de vê-lo não é possível, ele, não sendo limitado a nada, pode permitir o que não é possível. Tá certo? Então, por isso, ele vem dentro dos limites nossos para a nossa meditação. Então, aí, esse é o texto 32. Vamos ver agora o comentário de Baladeva, desse verso. Tá. Esse é o comentário de Jaimini, né? Então, Baladeva nos explica que Jaimini diz que o poderoso Senhor pode ser do tamanho de um pradesha, que é exatamente essa medida que eu falei, do polegar, né? Porque ele tem uma forma, uma Shakti inconcebível. Esse tamanho, portanto, não é uma limitação para o Senhor. Por quê? Porque textos mostram esse poder. Então, aqui nós temos alguns textos da Gopala Tapana Upanishad, 2. Amekam Govindam Sachidananda Vigraham. Ele é o único Govinda que tem uma forma de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Ekopi Sam Bahudayo Vabhati. Embora seja um, ele também é muito. Tá? Esses textos do Shruti, do Gopala Tapana Upanishad, mostram que o Senhor possui qualidades contrárias dentro da sua Shakti inconcebível. Embora ele seja o próprio conhecimento, ele tem uma forma. Embora seja um, ele é muito. Isso será explicado em detalhes posteriormente. Assim, embora ele seja o Senhor Todo-Poderoso, ele também é de um tamanho médio. Tá? Essa é a contradição. Então, voltamos agora para o Srimad Bhagavatam, que descreve aqui, aí. Então, aqui nós temos um verso
do sétimo canto de Srimad Bhagavatam. Na verdade, são 3 versos na sequência que eu vou ler. Paravareshu bhuteshu brahmantastvararadishu bhautikeshu vikareshu bhuteshu ata mahatsu cha guneshu gunasamyecha guna vyatikare tatha eka eva parohyatma bhagavan varo vyayaha Pratyagyatma Shvarupena Drisharupena Chasvayam Vyapya Vyapaka Nirdesho Nirdesho Vikalpitaha Kevalanu Bhavananda Shvarupa Parameshwaraha Mayayantarhyatarishwarya Iyate Gunasargaya. A personalidade, a suprema personalidade da divindade, o controlador supremo, que é infalível, é infatigável, está presente nas diversas formas de vida, desde os seres vivos inertes, Stavara, tais como as plantas, até Brahma, a principal criatura viva. Ele também se encontra nas várias categorias de criações materiais e nos elementos materiais, na totalidade da energia material e nos modos da natureza material, Sattva-guna, Rajoguna e Tamoguna, bem como na natureza material e manifesta e no falso ego. Embora único, ele está presente em toda parte e é também a super-alma transcendental, a causa de todas as causas, que no âmago do coração de todas as entidades vivas testemunha-lhes as ações. Define-se-o como aquele que é alcançado e como a super-alma onipenetrante, porém, na verdade, não se o pode definir, ele é imutável e indivíduo, ele é simplesmente percebido como a suprema Satchitananda, eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Estando coberto por cortina de energia material para o teísta, parece que ele não existe. Tá? Eu não sei se eu li o comentário de Baladeva. Li? Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Não, já li. Eu já li o comentário de Baladeva. Tá. Então, vamos passar agora para o próximo sutra. O sutra final deste Adhikara, tá? Amananti Chainamasmi. Amananti, eles declaram já também Enan, isto, Admin dele. Ou seja, os seguidores do Atharva Veda, né, descrevem os poderes inconcebíveis do Senhor. Tá? Então, eu vou passar primeiro para o comentário de Baladeva, aí nós podemos ler o comentário do Srimad Bhagavatam. Tá? Os seguidores da Atharva Veda descrevem Amananti, essa qualidade da inconcebível Shakti, enando o Senhor Ashmin. Apani padoham achintya Shakti, dotado de Shakti inconcebível, não tem mãos nem pés. Então, aqui nós temos uma nota de rodapé que diz, né, essa Upanishad, na verdade, pertence ao Krishna Ayurveda, não ao Atharva Veda. Então, é uma correção aqui, tá? O Smriti diz que Atmeshvaro Tartya Sahasra Shakti, és dotado de milhares de energias inconcebíveis. Sahasra Shakti, milhares de energias Atartya, inconcebíveis. No que diz respeito à opinião de outros sábios citados aqui, deve-se entender que não há contradição entre as opiniões deles e as de Vyasa. Vyasa Chita Stita Kasha Avichinani Kanichi Anevya Vaharanteta Uri Kritya Grihadivat. Outros sábios aceitam e usam algumas das conclusões individuais de Vyasa, que são como casas
que separam em partes o vasto céu situado no coração de Vyasa. Então, com isso, nós terminamos o texto. Este Adhikarana. Mas falta agora ler o comentário do Srimad Bhagavatam. Tá? Então, este texto final, nós temos 2 comentários do Srimad Bhagavatam. Ambos os comentários são do 10º canto. Um do capítulo 14, onde existe as preces, né, do semideus, e depois nós temos aqui no fim, também no 8º capítulo 17, que é a prece dos Vedas personificada. Então, vamos ver. Svecha mayasya natu bhuta mayasya kopi nishi mahi tvavasitum manasantarena sakshatataiva kim mutatma sukhanubhutehi. Meu querido Senhor, nem eu, nem qualquer pessoa pode avaliar a potência desse vosso corpo transcendental, que se mostrou tamanha misericórdia e que aparece apenas para satisfazer os desejos dos seus devotos puros, dos vossos devotos puros. Embora minha mente esteja 100% à parte dos assuntos materiais, não posso compreender a vossa forma pessoal. Como, então, seria possível que eu entendesse a felicidade que experimentais em vós mesmo? Agora, o próximo é Dyupataya tena vayurantam manam tataya tvamapya dantaranda nichaya nanu savaranaha khaiva rajam sivanti vayasasahaya chrutaya tvai Phalantiyatam nira sanena bhavanidhana. Porque vós sois ilimitados. Nem os senhores do céu, nem mesmo vós podeis jamais alcançar o limite de vossas glórias. Os incontáveis universos, cada qual envolvido em seu invólucro, são impelidos pela roda do tempo e a vaguear dentro de vós, como partículas de poeira a voar pelo céu. Segundo o seu método de eliminação de tudo que é separado do Supremo, os frutos tornam-se bem-sucedidos a revelar-vos vossa conclusão máxima. Essa afirmação aqui não é uma afirmação, ela está se referindo à descrição, está se referindo a Ananta Shesha, né, que é uma expansão do seu Vishnu, dizendo que nem mesmo Ananta Shesha, que tem milhares de bocas que descreve a natureza de Deus, pode descrever completamente as glórias dele. Então, com isso, nós chegamos no fim deste Adhikarana. Tá? Então, com este Adhikarana, nós encerramos o segundo Pada. Então, nós vamos começar, na próxima aula, a começar a ler o capítulo 3, ou melhor, o Padana 3 do capítulo 1. Tá? Então, vamos agora, deixa eu dar uma olhada, eu vou tirar a mordaça dos presentes, tá? Para que vocês possam dar a sua opinião ou fazer as suas perguntas, seus comentários, suas ponderações. Boa noite, Prabhu. Hare Krishna. Que bom. Já, Lokatima Prabhu, fala. Vai. Desculpa aí o atraso aí. Desculpa o atraso. Já chegou. Desculpa o atraso. Isso aí. Prabhu, eu tenho 2 perguntas, né? Bem simplesinhas. Lá no início, lá, eu vi o senhor falando Vaishvanara, né? E aí a pergunta depois teve uma citação ali que parecia que era o que eu estava entendendo, mas no fim eu não entendi. Vaishvanara é igual, é o Paramatma? E a outra pergunta eu já vou emendar, Prabhu, que é o finalzinho agora ali, que o senhor citou o Srimad Bhagavatam 10, 14, 2, tem uma pergunta ali. Quem é que faz aquela pergunta ali? Qual texto? Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada. Agora, o último que o senhor falou aí, Srimad Bhagavatam 10, 14, 2. No primeiro, na explicação ali, última que o senhor deu, no primeiro verso ali, é uma pergunta. Quem faz aquela pergunta ali? Dá uma olhadinha aqui. É que essa parte eu perdi aqui.
Tá, então, deixa eu pegar aqui. É o 10... 10, 14, 2. Tá, deixa eu pegar aqui, eu tenho ele aqui anotado. Tá. Então, essa parte do Srimad Bhagavatam é do 10º canto, o capítulo 14, né? É o capítulo onde o senhor Brahma ele ora ao senhor Krishna. Essa parte daquele passatempo em que Krishna, em que Brahma rouba os meninos, os vaqueirinhos, etc. E depois, quando o senhor Brahma, Krishna cai, Brahma cai na real que ele tinha ofendido, ele vem e procura satisfazer o senhor Vishnu fazendo essas suas preces. Então, aqui é a parte... o senhor Brahma começa a orar para o senhor Vishnu, tá? Para o senhor Vishnu na forma de Krishna, tá? Tá certo? Então, é as preces que o senhor Brahma, depois dele... Esse é o passatempo, essa é uma parte muito bonita do Srimad Bhagavatam, que é Brahma Mohama, o senhor Brahma eludido, porque o senhor Brahma é o demiurgo, é o criador secundário desse universo. Por que ele é secundário? Porque ele não é Deus. Só Deus pode criar. Só Deus é o criador. O senhor Brahma também é uma criatura, porque ele é o primeiro ser criado. E, às vezes, esse nome filosófico que é dado para Brahma, que é o demiurgo, é que o primeiro ser, o filho unigênito de Deus, é o único ser que nasce do corpo de Deus, que é Vishnu, que ele nasce do umbigo de Vishnu, que está deitado em Garbhodakshai Vishnu, então, por isso é o único ser gerado diretamente de Deus, e aí ele medita e recebe a Shakti para poder criar este universo baseado. Ou seja, Brahma não cria nada, ele apenas recebe o manual de instrução, abre a caixa do quebra-cabeça do mundo e monta. É isso que Brahma faz, seguindo as instruções dos Vedas que ele recebeu em iluminação. Então, o senhor Brahma tem essa posição. Mas como ele é o Logos, o ser supremo neste universo, tá? Ele é o rei do universo, ele é a alma desse universo. É dito que quando o senhor Brahma morre, esse universo é destruído. Tá? Então, ele ficou orgulhoso, e aí ele viu Krishna ali com os vaqueirinhos, curtindo com as vacas, os bezerros, não ali seus amigos, e por alguma razão ele quis pegar uma peça. Então, o que ele fez? Ele raptou os vaqueirinhos, os amigos de Krishna, e os bezerros, e escondeu-os numa caverna de Govardhana, nas montanhas. Não? E, quando Brahma fez isso, ele piscou, né? Ele fez isso e olhou para lá. É dito que o tempo, a dimensão de tempo entre a Terra e os planetas celestiais vai aumentando. Então, aqui, o tempo de vida, isso é bem explicado pela teoria da relatividade de Einstein, né? Pelo movimento da matéria, o tempo é experimentado de forma diferente. Então, a resolução em Brahma, lá quando passa os planetas celestiais, 6 meses aqui é um dia em planetas celestiais. Agora, como Brahma Loka é mais elevado, então significa que uma fração de segundo é um ano. Então, passou uma piscadinha de Brahmana, passou um ano. Então, neste ano, Krishna, quando ele viu que tinha sumido os bezerros, tinha sumido os seus amigos, o que ele fez? Ele se expandiu na forma de todos os seus amigos. Ele fez uma réplica igualzinha, ele imitou todos os amigos, virou os amigos, e também ele se expandiu na forma dos bezerros. É dito que neste ano que passou, até que Brahma voltasse, aí quando Brahma voltou, naquela fração de segundo na vida dele, ele viu que Krishna estava lá com os vaqueiros, com as vaquinhas, com os bezerros e com os vaqueirinhos, estavam lá. Olha, como que é isso? Eu peguei. Aí Brahma ficou confundido, eu escondi eles, como eles estão ali de novo? Né? É dito que neste ano, as mães dos amigos de Krishna, o amor delas que elas tinham por eles subiu a um nível assim imenso. Entende? E as vacas também começaram a ser muito mais amorosas, elas sentiam muito mais amor pelos seus bezerros. Por quê? Há um verso nos Upanishads que diz, né, que não é pela esposa que a esposa é amada, mas é pelo Atma que está na esposa que ela é amada. Não é pelo amigo que o amigo é amado, mas pelo Atma, aquilo que é amável que está no amigo que ele é amado. Significa, nós só amamos as pessoas porque amamos Deus.
Então, da mesma forma, o amor, aqueles vaqueirinhos e aqueles bezerros pelas vacas, porque eles não eram mais uma forma indireta de amar a Deus. Eles eram a forma direta. Ele era um Krishna. Então, nisso, tem esse passatempo muito bonito no chamado Bhagavatam. E também, quem quer ler ele de uma maneira mais rápida, você pode ler no livro de Krishna, entendeu? O que os devotos chamam, no filme mal dublado do movimento, Krishna Book. Eu acho que é o livro de Krishna, né? No livro de Krishna, a Prabhupada resume no capítulo esse passatempo completo. Não? Então, ali mostra. Então, é exatamente depois que Brahma cai na real, aí ele vem para essa reverência e aí ele oferece essas preces para realmente descrever a posição suprema de Krishna. Então, assim eu respondo essa parte do Bhagavatam. Agora, em relação ao Vaishvanara, sim, Vaishvanara, ele é usado para representar um aspecto o primeiro, Vaishvanara significa o nome do fogo digestivo, mas também Vaishvanara, em nível macrocósmico, representa o mundo do Deus do Sol, o Deus do fogo, que purifica aquelas almas autorrealizadas para elas poderem ir para o mundo espiritual. Mas, ao mesmo tempo, ele pode significar muitas outras coisas, o fogo do Sol, então, várias coisas, mas, em última análise, o verdadeiro Vaishvanara, entende? Que purifica tudo, ele é Vishnu, porque Vishnu é em quem o próprio significado etimológico da palavra Vaishvanara se aplica. Vaishva significa mundo, seres, aquele onde todos os seres estão situados. Então, é exatamente Vishnu. Tá certo? Prabhu. Tá? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Podemos encerrar aqui, tá? Então, até a próxima semana, tá? Hare Krishna.